Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis 49. Continuando ainda essa história com Jacó e agora os seus filhos. E diz assim esse texto. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouça o que diz Israel ao seu pai. Ruben, você é o meu primogênito, a minha força, o primeiro fruto do meu vigor. Superior em honra, superior em poder, impetuoso como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o profanou. O que acontece aqui é assim, né? Apesar de ele ser primogênito, ele se deitou com uma das concubinas de seu pai, nós falamos sobre isso em outros textos atrás, e isso não ficou no esquecimento de Jacó. Não ficou no esquecimento de Jacó. Apesar da pouca lucidez, da visão turva, como eu disse para vocês, ele teve aqui o seu rompante de lucidez e lembrou: Ruben, você era para ser tudo isso, mas porque você profanou o meu leito, você não será mais, né? Ai, mas aqui tem algo interessante, né? Da mesma maneira, nós achamos que nós podemos fazer isso com Deus, né? O grande detalhe aqui é que Deus, ele se esquece de tudo que nós fazemos contra ele, que é o pecado, se há um arrependimento genuíno em nosso coração. Aí, se você se arrepende, todas as coisas são restituídas a você. Mas se não há arrependimento genuíno, é a mesma coisa que está acontecendo aqui com Ruben diante de Deus. Você não pode mais acessar as bênçãos do Senhor enquanto você permanece ocultando esse pecado, não confessando esse pecado, ou mesmo não se arrependendo desse pecado e continua praticando esse pecado compulsivamente. Aí continua assim. Simão e Levi são irmãos. As suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles a minha pessoa, nem minha dignidade participe de sua assembleia, porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram os tendões de bois. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a fúria tão cruel. Eu os dividirei em Jacó, eu dispersarei em Israel. Essa foi mais forte que a de Ruben, hein? Essa foi muito mais forte. Gente, que perversidade, cortar tendões de bois por diversão. O pai viu a crueldade neles e disse que eles matavam homens por diversão também. Então eram homens cruéis. Por isso que Jacó os dividiu. E um reino dividido não subsiste. Judá, os seus irmãos o louvaram. A sua mão está sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele a obediência dos povos. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo dos mais seletos. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, e os teus dentes mais brancos como leite. Aqui é a promessa do Senhor sobre Judá, que se concretizou, claro, de que viria o descendente de Davi, que seria Jesus, o Salvador do mundo, através da sua morte e ressurreição. Então aqui já está mostrando o reino de Jesus que virá, de maneira simples, um jumentinho, sim, mas não menos potente. E fala de que o cetro jamais se afastará de Judá, e isto foi uma verdade
que nós vamos ver, quem for ler o Antigo Testamento vai ver sobre isso todo o tempo. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. As suas fronteiras se estenderão até Sidom. Algo positivo também, tanto para Judá quanto para Zebulon. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele percebe como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá aos trabalhos forçados. Aqui, um pouco mais ou menos, né? Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costa o seu cavaleiro. Aqui também é algo bom para Dan, porque diz que ele não só defenderá o direito da sua tribo, né, a tribo de Dan, mas ele também vai defender o direito das outras tribos de Israel. Isso, a minha percepção, minha maneira de ver, mostra-me uma tribo com um governante preocupado com a justiça, não só egoísta dele, da tribo dele, mas de toda a preocupação de todas as tribos de Israel. Um entendimento mais amplo, maior. E ele é alguém que fica, uma tribo que fica sempre à beira da estrada, sempre em defesa da sua terra, do seu povo. Então eles se colocam à beira da estrada, que é onde passam os peregrinos, e passam também os soldados de guerra. Então, antes que esses soldados invadam o seu lugar de descanso, eles já estão apostos a caminho e como uma serpente morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair de costa e pôr tudo por terra. Existem outras interpretações sobre esse texto, obviamente. Eu só estou falando aqui a minha, assim, lendo agora junto com vocês e dando meu parecer, o que eu vi agora. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas ele o atacará nos calcanhares. Ei, mania de tocar no calcanhar. A mesa de Asser será farta, ele providenciará manjares ao rei. Naphtali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhe flechas com hostilidade. O seu arco, porém, permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, aqui pastor letra maiúscula, e rocha de Israel, também letra maiúscula, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa. Com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos do seio e do ventre. A bênção de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde divide o despojo. São estas 12 tribos de Israel, e foi isto que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, e a caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã. Campo este que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para servir de sepultura. Ali foram sepultados Abraão e a sua esposa Sara e Isaque e a sua esposa Rebeca. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados pelos hititas. Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido ao seu povo. Esse é o final da história.
no último suspiro, parece que houve a força para que ele derramasse essas bênçãos, outras não tão bênçãos, né? Como foi no caso de Rúben. Então a gente vê que o último suspiro dele foi para abençoar todas as tribos abençoar outras nem tanto, como eu disse, as tribos de Israel. E é fantástico essa história porque a gente sabe que ali foi a bênção, ali estavam as 12 tribos representadas de Israel e que ele realmente concretizou o plano de Deus com seus 12 filhos. Então foi uma história muito bonita, mas ainda nós temos os próximos capítulos e que o Senhor te abençoe e te acompanhe e até a próxima.